Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração. E agora, hoje, sábado, nosso primeiro culto que estaremos realizando ao Senhor Deus Todo-Poderoso neste sábado às 18 horas, tá bom? Se você quiser, faça seu comentário, faça seu pedido de oração. E posteriormente esse vídeo ele será publicado no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube que nós temos, para que você possa assistir lá também os demais vídeos que nós deixamos, que nós postamos, tanto de ensino bíblico, dos cultos também, da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e fique conosco. Queremos irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, Jesus. Começarmos esse culto, né? Fazendo um período de oração, falando com o nosso Deus, né? Criador dos céus e da terra. Aleluia. Por causa de Jesus nós estamos aqui, né? Porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nós seguimos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, reunidos, Jesus, em Teu nome, em uma só fé, crendo no único Deus que enviou Teu Filho Jesus Cristo, dando a Sua vida ali na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos perdoar. Por isso, Senhor, nós, em Teu nome, Jesus, oramos, em Teu nome, Senhor, nós cremos que muralhas cairão, correntes, Senhor, se romperão, e que aquele que confia no Senhor não se abala, porque, Senhor, nós sabemos que tudo passa, tudo é passageiro, mas a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor não desampara aqueles que confiam no Senhor, aquele que, Senhor, meu Deus, sabe que nada fica em oculto. É por isso, Senhor, que nós direcionamos, Senhor, esta oração para o Senhor, porque sabemos que é o Senhor que olha para os pequeninos, porque nós somos pequenos. Nós sabemos que sem o Senhor não somos nada, que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas no Teu nome, Jesus, nós sabemos que nós podemos todas as coisas. Por isso, Senhor, se tem alguém desanimado, cansado, sobrecarregado, que o Senhor possa, Senhor, nesta noite renovar a Tua igreja. Renova, Senhor, as nossas forças. Cuida de nós como o Senhor tem cuidado todos os dias. Sabemos, Pai, que o homem ele falha. O homem ele promete e não cumpre, mas o Senhor não. O Senhor não abandona. A Tua palavra diz que ainda pode uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, mas o Senhor não se esquece. Por isso, Senhor, nós sabemos em quem nós confiamos, em quem as nossas vidas, Senhor, estão nas Tuas mãos, Pai. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus veio nesta terra, se entregou por nós e um dia voltará para buscar aqueles que confiam, aqueles que verdadeiramente, Senhor, sabem para onde irão um dia se encontrar com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nos fortaleça cada dia. Não nos deixa, Senhor, ser confundidos. Não nos deixa voltar, Senhor, para trás. Não nos deixa, Senhor, olhar para a esquerda nem para a direita. Mas que nós íamos permanecer olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Senhor, receba a nossa oração. Receba o nosso louvor. É um lugar simples, Senhor, pequeno, mas, Senhor, de pessoas simples também, que querem adorar ao Senhor e que querem ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco, ainda que seja para nos repreender, que seja para nos corrigir, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que ama, e o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Pai, por isso o Senhor nos corrige, por isso o Senhor nos trata como filho, e o Pai corrige o filho. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, dependendo e confiando no Senhor uma vez mais. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Sabemos, Senhor, que muitos desceram à sepultura, que muitos, Senhor, meu Deus, aleluia, desceram sem entregar as suas vidas ao Senhor, que muitos, Senhor, ainda estão perdidos neste mundo, sem a luz, sem conhecer o Senhor, mas que a Tua misericórdia, a Tua mão forte, Senhor, possa salvar esta
nossas vidas. E se o Senhor quiser nos usar, Senhor, como um canal de bênção neste lugar, se o Senhor quiser, Senhor, nos usar como ferramenta, nós estamos disponíveis, Senhor. Sabemos que somos pequeninos, sim. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós deveríamos anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui, Senhor, em uma só fé, crendo no único Deus, Pai, anunciando o Teu Evangelho. Aqueles a quem nós podemos anunciar. O resto é com o Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito Santo que convence o mais vil pecador. Por isso, Senhor, meu Deus, toma este lugar. Repreenda, Senhor, meu Deus, toda artimanha, toda armadilha de Satanás contra as nossas vidas, contra cada pessoa, Senhor, que já se encontra neste lugar, Pai. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Pai. Nós não temos poder, mas o nome do Senhor Jesus Cristo tem o poder. Por isso, Senhor, meu Deus, nós confiamos no nome do Senhor. O nome do Senhor é o poder, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em uma só fé, que toda honra, toda glória, Senhor, este lugar venha ser para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita as cadeias, os hospitais, visita a nossa família, visita, Senhor, aqueles que ainda não servem o Senhor, aqueles que um dia serviram o Senhor, mas se encontram afastados neste momento, talvez se decepcionaram com o homem, confiaram, Senhor, meu Deus, nos planos dos homens, nas palavras dos homens e se afastaram. Mas, Senhor, o Senhor é Deus para resgatar essas vidas, Pai. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa os vizinhos da direita, da esquerda, desta rua, deste bairro, Pai. Aonde esta microfonia chegar, que possam ser alcançados, tocados e impactados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos. Amém e amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que Deus maravilhoso. A gente às vezes no começo fica um pouco cansado, a nossa carne, né? Nós temos que confessar que nós se cansamos, né? Mas Deus, Ele renova as nossas forças, né? Deus, Ele é maior do que qualquer cansaço, maior do que qualquer dificuldade. Aleluia. Como vale a pena servir a esse Deus, né? Vamos estar louvando ao Senhor nesta noite já. Aleluia, com louvor. Em nome do Senhor Jesus. João Miguel está louvando ao Senhor, né? Nesta noite. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje eu vou tocar um hino da harpa cristã. Número 440. Beatles. 442 da harpa cristã. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Daquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Oh, glória a Deus. A vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, ter-me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus
seja o nome do Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar também os irmãos nessa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo o nosso louvor, né? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, o Deus venceu. Cantamos aleluia, o Deus venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
ressuscitou. Louvado seja Deus para sempre. Né? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Também vou estar louvando ao Senhor nesta noite. Depois vou estar passando a oportunidade para Renato, diaconisa Renato. Aleluia. Vamos não louvar esse Deus, né, irmãos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos te louvar bem, Senhor. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Vamos Deus. terminar essa oportunidade. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos lendo uns Salmos, de número 27. Aleluia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Até aqui. Esse salmo foi escrito por Davi, e nós bem sabemos que Davi, por muito tempo, ele foi perseguido por Saul e pelo seu exército. Então, quando Davi ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele está demonstrando a sua confiança em Deus, porque ele mesmo já tinha sido perseguido, ele mesmo já tinha por muitas vezes sido cercado por Saul e pelo seu exército, mas ele entendeu uma coisa, que quem livrou ele da morte, quem livrou ele dos seus inimigos, da mão de Saul, do exército filisteu, quem livrou ele da mão do exército inimigo, foi o Senhor. Foi o Senhor quem protegeu ele, foi o Senhor quem deu vida para ele, foi o Senhor que o escondeu. E é por isso que ele diz com tanta confiança que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E quando ele fala assim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, ou seja, ele está se referindo a algo que já aconteceu, que os inimigos já tinham investido contra ele. Ele já havia sido perseguido e ele viu a mão do Senhor sobre a vida dele. Outro ponto a se destacar é quando ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Muitas vezes no nosso dia a dia, na correria das nossas vidas, nós deixamos algo muito importante, de contemplar a formosura do Senhor, de contemplar a bondade dele sobre as nossas vidas. Nós muitas vezes focamos mais naquilo que nós não temos do que naquilo que nós temos. É um exemplo, o povo de Israel no deserto, que eles estavam mais preocupados com aquilo que eles não tinham, como por exemplo a carne e a cebola, do que aquilo que Deus já tinha feito por eles, que era livrá-los lá do Egito, dar vida para eles, fazer eles atravessarem o Mar Vermelho, dando água para eles fresca, dando alimento todos os dias. Então eles estavam olhando para quê? Para aquilo que eles não tinham, ao invés de olhar para aquilo que eles já tinham, que Deus já tinha abençoado eles. E que nós, irmãos, possamos ser como Davi, enxergar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, contemplarmos a formosura de Deus, a bondade de Deus para conosco. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Grandioso Senhor. Obrigado. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Presbítero Marcelo. Fulano também está com oportunidade. Aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, vou estar louvando aqui também no da Harpa Cristã, no número 394. Aleluias. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando,
Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Bem, irmãos, vou deixar aqui também Atos, aleluias, capítulo de número 2. Versículo de número 37. Amém? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. No 41, no final diz assim: naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Amém. Amados, os discípulos estão vivendo agora a promessa da descida do Espírito Santo sobre a igreja, a inauguração, a chegada, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creem. Pedro prega para aquela multidão, e o discurso, a pregação de Pedro não é uma pregação humana, não é uma pregação que desvia-se da palavra de Deus. Pedro é enfatídico, é direto, é claro, ele é objetivo em dizer, quando aquelas pessoas perguntam para ele: que faremos, varões? Irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a palavra do Evangelho. Por isso que
logo quando Pedro termina de pregar, a Bíblia diz que foram acrescentadas quase 3.000 almas, porque a palavra de Deus foi pregada. Aleluia. E a palavra de Deus, ela não precisa ser maquiada. Nós não precisamos fazer uma exegese. Nós temos que fazer uma exegese do texto da Bíblia Sagrada. Nós, como os ministros, como pregadores, como evangelistas, como fiéis discípulos de Cristo, nós devemos pregar igual Pedro pregou, a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é poderosa, ela penetra, ela consegue entrar em algo em lugares onde o homem não é capaz de ir. Oh, glória a Deus, eu creio, Senhor. Aleluias. A palavra de Deus é capaz de tirar uma pessoa do álcool, das drogas, da prostituição. É através da palavra de Oh, Deus Deus bendito. que as pessoas são livres, que nós fomos libertos da escravidão do pecado. É através da palavra de Deus que famílias são restituídas, Aleluia, Deus. que casamentos são restaurados. É através da palavra de Deus. Aleluias. Então, irmãos, quando nós aplicamos essa palavra, é certeza que vai haver mudança. Oh, glórias a Deus. Aleluia. É certeza que haverá crescimento, porque esta palavra de Deus traz crescimento. E diante desta palavra nós vemos que aqueles que receberam com bom grado esta palavra foram salvos. Aleluia. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa função como igreja, como servos do Senhor? Sermos como João Batista, como uma seta que aponta para Cristo. A nossa palavra não é para nos encher, a palavra de Cristo não é para nos satisfazer, não. A palavra de Deus é como uma seta que aponta para o Messias, que é vivo, que venceu a morte, que é capaz de restaurar, de restituir uma vida. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus, que nós possamos pregar essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, bendito seja Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado. Grande Senhor. Aleluia. Como hoje é culto, né, de adoração ao Senhor, é o primeiro aleluia. sábado, né, irmãos? E Deus, Ele fala, né, recebe o nosso louvor, fala através da palavra, já está falando conosco. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né? Logo mais nós vamos estar passando para a palavra do Senhor. Aleluia. Eu vou estar louvando mais um louvor juntamente com os irmãos. Se alguém quiser louvar também mais algum, pode ficar à vontade, né? Culto é para Jesus, né? Então nós adoramos a Ele, né? Muitos estão adorando aí no mundo aí fora, né? Quando nós éramos do mundo, nós adorávamos o mundo, né? E hoje nós adoramos ao Senhor, né? O nosso Senhor Jesus, né? Tudo é para Ele. Porque um dia, irmão, Jesus voltará e Ele levará os seus. E eu creio que nós somos seus escolhidos. 642, quem quiser acompanhar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Vamos estar passando para a palavra de Deus nesta noite, né? O presbítero Leonardo vai estar ministrando nesta noite a palavra do Senhor de Deus nos nossos corações. Está chamando o presbítero Marciano para estar orando por ele. Vamos agradecer a Deus pela luz do céu de Deus, que vai estar ministrando. Nós cremos no poder do Espírito Santo, que Deus falará aos nossos corações, vai continuar, falando conosco. Pai, aqui está, Senhor, o teu servo, teu filho, teu ungido, Senhor, separado para ministrar, para evangelizar a tua palavra. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, Senhor. Não porque nós acreditamos no homem, não, Senhor, é porque nós sabemos do poder do teu Espírito Santo. Usa ele, ó Deus, nesta noite para falar conosco. Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Deus, através do teu filho, da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te clamo que todo impedimento contra essa pregação, contra este culto, caia por terra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero nesta noite mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 23. Na sua Bíblia, pode folhear a palavra do Senhor. Mateus 23, vamos discorrer alguns versículos antes que todos acompanhem aí a leitura. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos aqui. Está conosco aqui Marciano, Renata, o Miguel, Mateus, eu e minha esposa. Estamos no primeiro culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus, neste sábado, o primeiro sábado que nós estamos abrindo aqui. Também esta oportunidade é para nós juntamente adorarmos ao Senhor nosso Deus. E você que está assistindo muitas vezes aí na live ou no canal que a gente tem no YouTube, que você seja muito bem-vindo, bem-vinda para poder estar compartilhando esta palavra, que o intuito é para que a palavra de Deus ela seja levada, ela seja anunciada, seja pregada, assim como diz a própria Escritura Sagrada, aos quatro cantos da face da terra, né? E em todo tempo nós devemos adorar a esse Deus maravilhoso, porque tudo que tem fôlego, segundo o salmista diz, louva e adore a este Senhor, nosso Deus maravilhoso, né? Mateus 23, Igreja do Senhor, nós vamos ler os versículos 37 ao versículo 39. Mateus 27, dos versículos 37 ao 39, que diz assim a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem quiser se assentar, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O tema que gostaria de trazer aqui para esta mensagem é: o que mais importa para Deus? O que mais importa para Deus? A pergunta aqui é o que mais importa para Deus, não é o que importa para nós. É para Deus, é para o Senhor, louvado seja Deus. E parafraseando este mesmo texto, também tem alguns versículos que o profeta Isaías vem nos trazer também, no capítulo de número 5,
os versículos de número 3 e o versículo 4, que diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Glória a Deus. O profeta Isaías, até mesmo com esses dias atrás, o presbítero Marciano assim ministrou, que é o profeta messiânico. Ele pregou acerca do buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele falou e anunciou acerca da vinda do Messias, o ungido, o prometido de Deus, que traria luz aos povos, que quebraria todo jugo de pecado, que tiraria o mundo das trevas, que tiraria o mundo das forças do mal. Quando o Senhor Jesus ele veio na face da terra em forma humana, não que Deus passou a existir quando ele era uma criança, não. Deus, o Senhor Jesus, melhor dizendo, sempre existiu. Quando nós falamos do Senhor Jesus, nós entendemos que ele sempre existiu. Em todo o tempo o Senhor Jesus existiu. Porque quando o Evangelho de João começa a dizer acerca de Jesus, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus em todo o tempo existiu. Por que eu falo isso? Porque Jesus, em determinado momento nos Evangelhos, ele tem um diálogo, ele tem uma conversa com um grupo de pessoas denominado fariseus, os quais interrogam ele e perguntam, falam para ele: mestre, acerca de que ele não era mais do que Abraão. Mas ele fala: antes que Abraão era, antes que Abraão existisse, eu já era. Então o Senhor Jesus, ele existiu em todo o tempo. Então ele é conhecedor de todas as coisas. Aquela palavra, quando nós vemos também, o que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus, quando ele estava juntamente com seus discípulos no meio de uma tempestade, ele fala para que o mar se aquiete, ele fala para que o vento se acalme, e os discípulos, de uma forma talvez assombrosa, de uma forma assim miraculosa, eles olham: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então o profeta Isaías, ele fala acerca deste Messias, deste ungido de Deus, o Cristo, aquele que viria para poder governar. Agora, as trevas a qual o Evangelho estava falando não eram as trevas visíveis. Não é, por exemplo, se o Leonardo vier aqui e apagar essas luzes que nós estamos, até mesmo nós não conseguiríamos ler qualquer texto da palavra de Deus por causa da escuridão, porque estamos de noite. Mas as trevas se referia a trevas espirituais. Então as pessoas estavam vivendo em densas trevas do quesito espiritual. As pessoas estavam tendenciosas a ter uma vida pecaminosa. E havia um grupo de religiosos que encabeçava, que na verdade estava a par desse tipo de fé errada, errônea, que eram quem? Os fariseus e também eram os saduceus. Eram grupos religiosos que usavam até mesmo a palavra de Deus, mas de uma maneira errada. Usavam a palavra de Deus e distorciam ela. E o Senhor Jesus, ele batia muito contra este tipo de doutrinamento, este tipo de ensinamento efetuado por este grupo de fariseus e também os escribas. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os escribas, eles eram homens instruídos, cujo trabalho era estudar a lei. Eles estudavam a lei de Moisés, eles estudavam o chamado Pentateuco, que nós conhecemos hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam os demais versos, as demais legislações assim dos judeus, e eles transcreviam e escreviam os comentários sobre essas leis. Quem eram os fariseus? Eram um grupo de líderes religiosos dos judeus, entre os judeus, e sua principal preocupação era interpretar a lei.
em diversos aspectos da vida humana. Ao longo do tempo, desenvolveram uma tradição própria de pensamento e interpretação das Escrituras, desempenhando um papel significativo na educação religiosa dos judeus. Então, até hoje, existem certas pessoas, ali no judaísmo, ou judaizantes, que são os fariseus, que instruem muitos judeus acerca da vida de um possível Messias. Mas muitos deles, até mesmo nos dias de hoje, estão enganados, porque eles acreditam que ainda virá o Messias. E nós acreditamos que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido de Deus. Ele já veio para poder fazer com que o reino de Deus fosse anunciado, e o arrependimento das pessoas acerca da pregação deste evangelho fizesse com que nós crescêssemos no poder dessas palavras, da palavra que pelo Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do pecado, faz com que a gente venha se achegar até o Senhor Jesus, se achegarmos até a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus maravilhoso. Então, aqui nós entendemos que aquilo que mais importa para com Deus não é aquilo que é o exterior, não são as coisas físicas, não são as coisas materiais, não são as coisas palpáveis, não são as coisas visíveis. Aquilo que mais importa para com Deus está mais lá no íntimo, mais lá no interior do ser humano. Aquilo que mais importa para com Deus está no seu coração, nas coisas que o ser humano coloca como maior valor da sua vida, as coisas mais intrínsecas, mais profundas. Os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que maquiavam a fé, não era uma fé genuína. Mateus 23, capítulo de número 23, o versículo 13, nós vamos ver um versículo a qual o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, ele vai adverter esses fariseus. Mateus 23 e o versículo de número 13, louvado seja Deus. Por quê? Porque eles fecham aos homens o reino dos céus. Infelizmente os fariseus, eles tinham esse tipo de função e de missão que não era algo da parte de Deus. Mateus capítulo de número 23 e versículo de número 3, louvado seja Deus. Ele vai falar assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então o que era fechar esse reino dos céus? Não era você pegar uma chave e fechar uma porta, não era simples assim. Fechar o reino dos céus era privar o povo do verdadeiro conhecimento da verdade de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus, ele estava sendo distorcido. É como algum doutrinador de uma justiça ou de uma jurisprudência, pode ser do nosso país, pode ser de outro país, interpretasse uma lei e falasse que aquela lei deveria ser interpretada do jeito que ele interpretou, e as pessoas deveriam admitir que aquela lei deve ser daquela forma que aquele doutrinador estava repassando. Mas o Senhor Jesus batia muito na tecla: vocês querem pregar acerca da justiça de Deus, mas muitas vezes vocês não exercem a misericórdia para com o pobre, para com o necessitado, para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro. Os fariseus, infelizmente, eles não estendiam a mão para aquelas pessoas que não tinham uma condição sequer, ou uma condição às vezes subhumana, econômica. Eles não preocupavam com isso, eles se preocupavam simplesmente com as suas vestes. Lucas 11, versículo de número 52 diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que entrava. Então eles não deixavam que as pessoas obtivessem conhecimento da verdade de Deus para chegarem até o reino dos céus. João capítulo de número 17 e o versículo de número 3 diz assim:
E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus, ele vem para poder quebrar um tabu, igreja. O conhecimento estava sendo distorcido acerca da palavra de Deus. Era melhor para eles que as pessoas trouxessem os dízimos, as ofertas para o templo, para poder eles terem uma condição financeira melhor, do que pregar-se o quê? A misericórdia para com o próximo. E uma das passagens você vai ver que o Senhor Jesus está próximo de uma viúva, ou melhor, está próximo de uma viúva, e aquela viúva está para enterrar o seu filho, e ninguém estava atentando para aquela viúva, mas o Senhor chega naquele momento, e Ele toca no esquife aonde aquele jovem, que era o filho daquela viúva, estava morrendo, mas o Senhor Jesus toca, exerce para com a misericórdia de uma viúva que era pobre, não tinha mais descendente, e aquele jovem passa a ressuscitar. Isso nenhum dos fariseus tinha poder para poder fazer isso. Por quê? Porque eles acreditavam simplesmente naquilo que era o materialismo. Aquilo que governava a mente deles era aquilo que era material, aquilo que era fisicamente importante para eles. Mas Mateus 23, versículo 14, o que o Evangelho de Mateus vai trazer? O que o Senhor Jesus, ele vai confrontar os fariseus? Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eles não se importavam com aquela viúva que o seu filho estava indo para a morte. Ele não se importava com qualquer viúva. Por que a viúva, na verdade, era alvo de atenção naquele momento? Porque a viúva, ela não tinha uma providência para o seu lar. A viúva não era como um pai de família, um homem de casa para poder trabalhar naqueles dias. A viúva era uma pessoa que ficava lá dependente muitas vezes do marido, do filho, da descendência, para trazer o pão de cada dia para o seu lar. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em poder sugar simplesmente aquilo que muitas vezes aquilo que as viúvas tinham. Então talvez eles persuadiam e faziam grandes doações, mas usavam as artimanhas e desonestidade para poder roubar a casa das viúvas. Então muitas vezes não tinham esse cuidado de encobrir um ato em nome de bons negócios, mas só que na verdade a administração era irresponsável. Eles não tinham a responsabilidade em poder administrar estas viúvas que necessitavam, que careciam muitas vezes de pão. Então o Senhor Jesus atendia pela causa das viúvas. Mateus 23 e 15. O que os fariseus faziam? Eles faziam um chamado prosélito. Versículo 15 ele fala que: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeitos, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que nós. Quando está se referindo a este prosélito, os gentios que eram convertidos ao judaísmo, ou chamado farisaísmo, eram atraídos mais pelos privilégios do que desfrutar das coisas verdadeiras de Deus. Privilégios materiais, quando eles se tornavam envolvidos pelos detalhes das leis, os regulamentos adicionais muitas vezes da lei, eles perdiam completamente a noção daquilo que era Deus. Não deveria ser o motivo central da fé, não somente dos judeus, mas também para aqueles gentios que estavam se convertendo ao poder do Evangelho. É uma religião baseada apenas em obras, em realizações individuais, fazendo com que a pessoa era pressionada para superar as demais coisas e tudo que sabiam fazer. Portanto, que o mestre, que era o fariseu, que era hipócrita, ele provavelmente tinha alunos mais hipócritas do que ele, e ensinava os alunos a serem assim, não praticarem a verdadeira fé. Mas o verdadeiro mestre deve ter o quê? Certeza de que não estamos criando o quê? Fariseus. Quando nós insistimos na obediência exterior, quando nós insistimos naquilo que na verdade é externo,
Quantas pessoas observam para aquilo que é material? Quantas pessoas observam para aquilo que são as riquezas humanas, as riquezas materiais? Mas as pessoas não colocam o seu tempo para colocar o seu verdadeiro coração e adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não colocam o seu tempo para invocar o nome do Deus Eterno, do Deus Poderoso. E muitas vezes isso não era praticado. Os gentios eles eram convertidos ao judaísmo. E quando eles eram convertidos, eles praticavam esse ato legalista, esses regulamentos, a questão da circuncisão, a lei de Moisés. Eles não eram um relacionamento pessoal com Deus, eram coisas materiais, eram coisas até mesmo físicas, aqui como a circuncisão, senão não era uma prática de fé verdadeira. Significava que se a pessoa que era gentia, um pobre, uma pessoa que era carente, se ela não fizesse e não obedecesse às leis dos fariseus, ela, entre aspas, ela não estava próxima de Deus. Mas o Jesus não se preocupava com isso. Se você for ver lá em João, capítulo de número 5, João ele está próximo a um homem que está próximo a um tanque de Betesda. E naquele tanque de Betesda, de tempo em tempo, a passagem bíblica fala que vem um anjo e passa sobre aquelas águas, e aquelas águas são agitadas, e qualquer pessoa de qualquer mal que existia, quando adentrasse naquela água, essa pessoa ela era curada. Mas só que o Senhor Jesus, para começar, ele não precisa de anjo para poder curar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele não precisa de um arcanjo, um querubim ou um serafim. E se você prestar atenção neste contexto histórico desta passagem, estava próximo às festas judaicas que estavam acontecendo naquele momento, a Páscoa, as festas das colheitas. E eu imagino que muitas pessoas, não somente judeus, mas pessoas que vinham de outras nações, vinham para estas festas para se alegrar. Mas esse se alegrar não era algo mais para Deus. Essa festa não estava sendo mais voltada para Deus, porque os holofotes, a luz que estava brilhando já não era mais Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele não estava nas festas. O Senhor Jesus estava no tanque de Betesda, onde tinha uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, que precisava de uma cura. O Senhor Jesus não estava lá na festa com os ricos. O Senhor Jesus não estava nos lugares luxuosos. O Senhor Jesus estava ali para poder falar para aquele rapaz: toma a tua esteira e anda, louvado seja Deus. E ele toma aquela esteira, e era um dia de sábado. E o que o fariseu estava fazendo naquele momento? Por que você, homem que foi curado, aonde você estava? Por que você está andando com essa esteira nas costas? Mas ele falou: aquele que me curou, que era Jesus Cristo, falou que eu colocasse essa esteira nas minhas costas e eu andasse, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, ele tem poder para curar. O fariseu não tinha poder nenhum, apenas o poder entre aspas humano, mas o poder estava sendo aos poucos tirado. E por isso muitas vezes o meu e o seu mestre, o meu e o seu Jesus foi crucificado. Quando nós estávamos falando aqui a respeito de trevas, e quando nós mencionamos acerca do livro do profeta Isaías, capítulo número 5, versículo 3 e versículo 4, a qual é uma parábola conjecturada, a vinha. O Senhor Deus está falando para o profeta Isaías que ele prepararia uma vinha, mas as vinhas, as uvas, o fruto dessa vinha que viria, não foram bons frutos. Quem eram esses frutos? Quem eram essas uvas? Quem eram as pessoas fazendo parte dessa vinha? Eram esses fariseus, aqueles que não edificavam a verdadeira fé genuína do Evangelho de Cristo Jesus, a exercer a misericórdia, nem até mesmo antes de Jesus, porque os profetas, a qual existiam na face da terra anteriormente, Deus usava eles com misericórdia para com a viúva, por exemplo, de Sarepta. Você vai ver que Deus estava com Eliseu naquele momento. Mesmo antes de Jesus, Deus usava muitos personagens para exercer a misericórdia, mas o fariseu não era assim. E por isso muitas vezes Jesus batia nessa tecla: hipócritas fariseus, vocês que querem fazer com que as pessoas sigam da sua forma, do seu jeito. E hoje não é diferente. Hoje existem muitos hipócritas.
Hoje existem muitos escribas, os fariseus, que estão nos dias de hoje, querendo saber somente do materialismo, acreditando que as pessoas, elas são ganhadas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem, que elas são abençoadas, porque ela tem um carro novo, porque ela tem uma casa nova, porque é uma pessoa que tem luxo, porque é uma pessoa que tem riqueza. Mas onde estava o meu e o seu Jesus no momento da cura e no momento do milagre? O meu e o seu Jesus não estavam nos grandes palácios dos fariseus. O meu e o seu Jesus, eles não estavam próximos das pessoas que eram fortemente, economicamente, os poderosos da sociedade. O meu e o seu Jesus estava próximo aos pobres, do coxo, do manco, do necessitado, do cego, do pobre, daquele que clamava: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O nosso Senhor Jesus está próximo, não daquilo que eu e você desejamos, porque hoje muitas vezes aquilo que as pessoas falam que é igreja, hoje muitas vezes estão querendo templos luxuosos, somente bancos almofadados, ares condicionados, mas ninguém quer saber de estender a mão para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para a pessoa que está na sarjeta, porque é lá que Jesus está. Se você quer ser cristão assim como Cristo é, seja como Cristo foi, seja como Jesus foi, pega as mesmas pisadas que Jesus fez, aonde ele caminhou. Jesus não estava junto e próximo dessas pessoas que estavam fazendo com que a vida era somente o materialista. E por isso muitas vezes Isaías vem falar acerca dessa vinha. Se você quiser depois com mais detalhe, você lê Isaías capítulo número 5. O Senhor Deus, capítulo de número 5, o Senhor Deus vai falar acerca dessa vinha, que as uvas não eram boas, mas o Senhor da vinha, ele protege a vinha, ele cerca ela. O que significa isso? Significa que Deus, ele protegeu Israel de uma forma poderosa. E quantas foram as vezes que Israel pelejou, desde quando Moisés atravessa o deserto? Se você for ver lá o povo que anda no deserto, toda vez eles estão murmurando. Nós vemos, por exemplo, eu e minha esposa estávamos lendo esses dias, quando eles murmuravam, aí o que Deus fazia? Deus fez uma serpente, levantaram no deserto, e outras serpentes picavam e ardiam eles. Por quê? Porque eles murmuravam, presbítero Marciano, porque eles viviam murmurando, eles não tinham fé. Assim como a irmã Renata falou, olhando para a cebola, olhando para os pepinos, olhando, na verdade, não é que estavam olhando, na verdade, o coração deles estava voltando para uma fé não verdadeira. Eles estavam olhando para aquilo que era o pecado, aquilo que consumia o coração deles era o pecado, era imundícia. Então as pessoas estão disfarçando muitas vezes um evangelho falso, um evangelho que não é um verdadeiro evangelho. E por isso o Senhor Jesus sempre batia na tecla: ai de vós, escribas e fariseus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, ele vai falar acerca dos alertas desses líderes religiosos. Mateus 23, versículo 1, ele fala o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E qual que é a cadeira de Moisés hoje? Existem muitas cadeiras de Moisés hoje. Existem muitas cadeiras em que o Moisés que ocupava antigamente, agora já não é mais os Moisés, não. É os escribas e os fariseus. Eu já vi, sabe o que eu já vi? Eu já vi pastores querendo colocar uma cadeira luxuosa só para ele, como se ele fosse o melhor da igreja. É, verdade. Que tipo de evangelho que é esse? Porque a minha cadeira tem que ser melhor daquele que está lá na porta, do irmãozinho, da irmãzinha. Por que Jesus batia na tecla contra esse tipo de ensinamento e doutrinamento, igreja do Senhor Jesus? Porque a igreja do Senhor Jesus, assim como o presbítero Marcelo também pregou outro dia, não é a A, nem a B, não. A igreja do Senhor Jesus é aqueles que são os santos de Deus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Haverá uma surpresa, eu acredito sim, como muitos pregam, lá no reino dos céus.
Às vezes você vai ver que aquele grande pregador, aquele grande cantor ou cantora, talvez não estará lá. Haverá uma surpresa. Pode ser que às vezes uma prostituta esteja lá. Pode ser que um cego, um mendigo esteja lá. Vai estar lá às vezes, nós não sabemos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque o patrimônio maior na pregação do Evangelho é a alma. O patrimônio maior para a pregação do Evangelho não são bancos almofadados, não são ares condicionados, não são grandes templos, grandes púlpitos, não são ternos caríssimos e finos, não. O verdadeiro Evangelho está no poder da palavra de Deus, quando você prega a palavra com amor, com verdade. E eu falo para você, pregar a palavra de Deus não é para qualquer um, não. Tem que ter amor. Muitos pregadores existem, mas poucos pregam com amor a palavra de Deus. E o amor não é uma condição. O amor é um dever, é uma obrigação. Se nós não amarmos, nós não iremos para o céu. Então o Senhor Jesus, Ele bateu muito nessa tecla. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Os fariseus eram homens, sim, eram homens assim como eu e você, falhos como nós somos falhos. Mas eles não queriam saber a respeito do verdadeiro Evangelho. E é interessante que Jesus estava lá para pregar, assim como Judas estava do lado de Jesus, viu todos os milagres acontecendo, mas ele não quis acreditar, não quis saber de seguir essa fé. Assim como o povo lá no deserto não quis olhar para o Deus verdadeiro que estava ali guiando e cuidando deles. Eles preferiram olhar para trás, aonde tinham lá as iguarias do Egito. Muitos hoje, às vezes ocupam lugares da chamada igreja hoje, mas estão com o seu coração voltado para as coisas que não são de Deus. Nós temos que pregar esta palavra. Oh, aleluia. Esta é a palavra que precisa ser pregada. É verdade. Porque você vai ver um mendigo dormindo na porta de uma igreja. Porque você vai ver uma prostituta lá, sem alguém para poder conversar com ela e falar da verdade de Deus. Se às vezes essa pessoa não quiser reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, não quiser seguir, não praticar a fé, você vai lavar as suas mãos, mas você não vai levar o sangue de ninguém. Agora, ficarmos de braços cruzados não é o papel da igreja. Porque a palavra de Deus diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura você vai ter que pregar para o mendigo, você vai ter que pregar para a prostituta, você vai ter que pregar para o cego, para o coxo, para o aleijado. É muito fácil pregar para pessoas que são de classe alta, porque elas têm grandes dízimos, elas têm boas ofertas. É muito fácil, muitas vezes, você vir com um pregador, porque você vai ter uma boa oferta, e você pregar uma mentira para massagear o ego das pessoas. Verdade. O Senhor Jesus falava que os fariseus, eles pregavam nas praças para se aparecer. Existiam largos filactérios nas suas vestimentas. Esses filactérios é como se fossem versículos da Bíblia nas franjas dos seus vestidos, só para poder aparecer que são santos, mas não eram, porque Jesus falava: vocês são sepulcro caiado, vocês são belos por fora, mas por dentro de vocês é podre. Oh, glória a Deus, é verdade. Então tem muitos nessa condição. Que o Senhor Deus, Ele venha fazer com que a gente enxergue. Não percamos o foco. O Senhor Jesus também repreendia os discípulos
do fermento dos fariseus. E os discípulos não entendiam o que era esse fermento. O que era esse fermento? Eram os falsos doutrinamentos, eram os falsos ensinamentos. Então esta é a palavra de Deus. Eles queriam saber do dízimo. Mateus capítulo de número 23, os versículos 23 e o versículo 24, para concluir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis um camelo. Jesus, em outro discurso, ele fala que se a nossa fé ela ser como a dos fariseus, de maneira nenhuma nós herdaremos o reino dos céus. De maneira nenhuma. Então nós não podemos ser fariseus. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E eu falo por experiência própria que viver o verdadeiro evangelho dói. Dói na carne. Porque você fazer, por exemplo, aquilo que Jesus fez, andar pregando das aldeias, dos campos e desolados, não é fácil. Pregar o evangelho, cada um tem um dom. Depois Paulo vai falar acerca de dons, vai falar que uns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de profecia. A igreja ela deve ser repleta de dons. Eu oro para que a igreja ela tenha todos os dons, para que a igreja seja edificada na fé. Deus usa alguém para evangelizar, são os evangelistas. Os missionários, que hoje são possivelmente mais parecidos com os apóstolos. Então existe o dom. A igreja precisa, o presbítero Marcelo Renato precisa crescer. Não somente em quantidade, mas a mente precisa evoluir. Para que o conhecimento da verdade de Deus ela seja levada. Para que os nossos filhos futuramente eles não venham desacreditar de um evangelho mentiroso. Nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Muitas vezes, alguns filhos, às vezes de pastores, de pessoas que às vezes posso até falar que são homens de Deus, muitas homens ou mulheres de Deus, muitas vezes se entristecem, porque às vezes existe esse materialismo, mas ninguém estende a sua mão para a necessidade do próximo. E nós temos que orar para que o fermento dos fariseus não venha contaminar os nossos corações. Amém? Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus continue falando aos nossos corações. E oremos para que Deus possa trazer almas, para que almas venham se render aos pés do Senhor. Amém? Nós vamos encerrar, né? Porque cada um já louvou, já adorou, ouvimos a palavra de Deus, né? Gostaria só de falar que quarta-feira nós teremos o culto novamente, né? Às 19h30, né? E que nós não anunciamos esse sábado na quarta, né? Então não vou cometer de novo esse erro. Então quarta-feira tem o culto às 19h30 e amanhã, domingo, nós temos a escola bíblica dominical, né? Às 9 horas da manhã, tá? Quem quiser também é bem-vindo, bem-vinda, para poder ou assistir, às vezes lá na casa, pelo Facebook, você que assiste pelo Facebook, às 9 horas da manhã no domingo, ou se você quiser, venha até aqui e venha aprendermos junto a palavra de Deus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus forte, glorioso, soberano Senhor, pela rica oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, de podermos te louvar, te adorar, te glorificar, porque o Senhor é o Rei de toda a glória. Há muitas pessoas, meu Deus, que neste momento não estão te louvando, não estão te adorando, mas nós estamos aqui, Senhor.
Peço ao Senhor que o Senhor olhe para os teus filhos e filhas, servos e servas aqui nesta noite, Pai. Tenho certeza que o galardão não virá do homem, o galardão virá do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor Deus que tem nos dado na face dessa terra. A tua palavra é uma palavra que libera poder para vidas serem transformadas, vidas serem salvas. Continua trabalhando nos nossos lares, nas nossas famílias, repreendendo todo o mal, toda a seta do inimigo contra a nossa descendência, contra os filhos dos filhos, contra todo pai, mãe, toda a parentela, em nome de Jesus Cristo. Acampa com os teus anjos em redor das nossas casas, lá, aonde venhamos pisar a planta dos nossos pés, conforme a tua palavra. Seja abençoado para a glória e do teu nome, é o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pedir para o Espírito Marcelo nos expressar a conversa apostólica. Senhor, oramos pelo nome de Jesus. Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga Amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que estiveram até aqui ao final dessa transmissão, deste culto de louvor e adoração ao Senhor, tá bom? Lembrando que na quarta-feira, às 19h30, teremos culto também. E ao sábado, a partir das 18 horas agora. Temos início neste sábado hoje, tá bom? No sábado também, se Deus assim permitir também, louvaremos ao Senhor também ao sábado às 18 horas. Vamos encerrar a transmissão. Fiquem na paz do Senhor Jesus a todos vocês.